E aí, gurizada? Continuando então com o fototransistor. Então, o fototransistor é um transistor onde a sua base é um sensor de luz, tá? Esse é um componente bem interessante que a gente trabalha bastante na eletrônica, tá? Basicamente, você sabe que os postes eles se ligam sozinhos, né? Fica escuro, o poste se liga. Ele liga, né? O componente que faz com que ele ligue quando ele percebe que a luz está diminuindo, que está ficando de noite, é um fototransistor. Então tem um fototransistor em cada poste que faz com que ele acenda sozinho. É basicamente isso. Tá? Fisicamente falando, um fototransistor é parecido com um LED. Um fototransistor ele pode ser usado, portanto, em qualquer aplicação a ser ativada por luz, tais como sensores, né, que é o caso dos postes, sistemas de alarme também. Eu quero que quando o cara passar, daqui a pouco passar na frente de um sensor de luz, né, porque ele pode perceber pela luz se uma pessoa passou na frente ou não. Uma pessoa não, né, um objeto passou na frente ou não, e ele acionar. Ele será simplesmente um transistor operando como uma chave, onde a chave estará aberta, desligada quando não houver presença de luz, e fechada ou ligada quando houver a presença de luz. Né? Ou seja, um transistor, qual que é a diferença? Aqui vai ser a parte da base, coletor, emissor e a base. A base aqui ele vai detectar a luminosidade do ambiente. Se tiver muita luz, ou se tiver luz, depende, daí tem as configurações de cada fototransistor. Aí se tiver luz ele vai fazer com que tenha corrente aqui, logo vai haver corrente aqui também. Tá? E se tu não tiver luz, não vai ter corrente, logo ele não vai ter corrente também. Uma aplicação importante de fototransistores é no controle remoto usado por equipamentos eletrônicos, tais como equipamentos de áudio e vídeo, onde é usado um fototransistor infravermelho, isso é, capaz de reconhecer a luz desse comprimento de onda. Então, os controles remotos, na ponta deles tem aquela bolinha é um LED, só que o LED que... Tá, professor, mas quando aperto não aparece nenhuma luz. Ela aparece, só que ela é infravermelha, tá? Vocês, o olho humano, não consegue ver. Mas se vocês mirarem, assim, ó, vão no celular, abram a câmera do celular e fiquem olhando como se vocês fossem tirar uma foto da frente do controle remoto e fiquem apertando os botões do controle remoto. No celular vai dar pra ver, tá? Porque o celular ele normalmente pega o infravermelho e mostra, tá? Tá bom, então no controle remoto tem um LED que manda infravermelho, que é justamente já o controle remoto possui um LED infravermelho que emite a luz nesse comprimento de onda, enviando informações para o fototransistor existente no receptor. Aí na TV vai ter um fototransistor que ele vai vai ler essa luminosidade e vai mandar esses comandos para a TV. Ou seja, ele vai lá, vai receber o sinal nele e vai passar a corrente toda vez que ele for acionado. Como a luz infravermelha é invisível, não vemos essa luz quando pressionamos alguma tecla no controle remoto do aparelho. Cada tecla do controle remoto faz com que uma determinada sequência seja enviada do controle para o aparelho. Então ela vai ter cada função no controle remoto, ele vai ter uma sequência de pulsos. Assim como, tipo um código Morse, entendeu? Tipo, quando eu aperto o número 1, aparece 3 vezes, pisca 3 vezes o LED do controle remoto, tá? Quando eu digitar, quando apertar o controle de volume mais, vai ser só um sinal, sei lá, só 2 sinais fortes, por exemplo. Então, vai ter uma codificação específica para o controle remoto. Por isso que existem aqueles controles remotos universais, porque esse protocolo aqui, essa comunicação, ela é convencionada, tá? Claro que tem padrões diferentes, mas tipo, para volume mais e volume menos, provavelmente o padrão seja igual, tá? Então essa sequência é uma série particular onde o LED do controle é alternado rapidamente entre aceso e apagado, ou seja, ele fica ligando e desligando. Tipo, liga, apaga, liga, apaga, liga, apaga, daí, enfim, vai ter uma sequência para cada botão específico do controle. Como aceso representa 1 e apagado representa 0,
né, no sistema binário, podemos programar infinitos códigos. Então, se daqui a pouco dá para usar o controle remoto para sinal de internet. Inclusive, tinha umas ideias de uns caras tentando... Que é aquela ideia da internet via luz... luz mesmo, luz luz acesa que a gente tem, pela energia elétrica, enfim. Aí a internet poderia funcionar assim, só ligando e desligando, né, a luz para daí interpretar como sendo 0 ou 1. Como ia ser muitas vezes por segundo, os aparelhos que funcionam, que não, tipo uma batedeira da vida, um liquidificador, para ele não faz diferença se ligar e desligar. Mas para os aparelhos que estariam lendo, na verdade, né? Interpretando, que interpreta o software depois, mas lendo os sinais, para eles funcionaria bem. Tá? Enfim, como cada tecla possui um código de acesso de aceso e apagado diferente, sequências diferentes de zeros e uns, o receptor sabe qual é a função que você está acionando no controle remoto. Então vamos dizer, eu quero que quando for aumentar o volume é 1, 0, 1, 0, tá? Ou seja, ligado, desligado, ligado, desligado. É esse comando que o controle remoto vai mandar para a TV e depois a TV vai interpretar. É esse comando aqui. Então eu vou aumentar o volume. Tá? Um exemplo qualquer. Né? Então dessa forma o controle remoto ou de um fabricante não aciona outro aparelho. Um aparelho do mesmo tipo de outro fabricante. Por usar sequências diferentes de zeros ou uns, isso é de aceso e apagado. Aí tem a questão dos controles universais, que eu não sei como é que daqui a pouco os controles universais, eles mandam a sequência, de repente, de todos os padrões, de todas as fabricantes, entendeu? Pode ser, ou das mais comuns, fabricantes mais ou comuns. Pode ser isso, tá? Não sei até como funciona direito, mas enfim. Cada aparelho vai ter o seu padrão. É bom tá aqui. Controles remotos universais conhecem as sequências usadas por aparelhos de diversos fabricantes, ao passo que controles remotos programáveis possuem uma memória para permitir ler e armazenar sequências geradas por qualquer controle remoto. Eu acertei. Os caras fazem o seguinte: a Samsung, a Philco e... A Samsung é um jeito, o Philco é outro e a LG é outro, tá? O que os caras do controle remoto fazem? Pegam os 3 padrões, colocam quando o cara, vamos dizer, quando o cara apertar o volume mais, ele manda os 3. Manda primeiro da Samsung, depois da LG, depois da Philco. Em algum deles vai funcionar. Se não funcionar, bom, né? Não vai servir o controle remoto universal, não vai servir. Lembrando ainda que controles remotos podem ser construídos com outras tecnologias, como o uso de radiofrequência, daria para usar, por exemplo, o Bluetooth, para mudar de canal, enfim, né, para usar como controle remoto, especialmente se queremos uma operação a uma maior distância ou que não necessite apontar o LED do controle remoto ao fototransistor do aparelho, como é o caso dos aparelhos de controle remoto usado em porta de garagem e alarme de carro, né? Então, justamente, no alarme do carro, ou mesmo no controle de portão, ele tem um códigozinho, né? Porque o controle remoto do meu portão aqui, por exemplo, ele só vai funcionar para o meu portão, não vai funcionar para qualquer outro. Por quê? Porque ele tem um código, e é esse código que tem que ser enviado pelo meu controle remoto. Então isso tem que ter uma configuração inicial, tá? Vem um cara aqui e daí ele faz a configuração. Tá? Inclusive, aconteceu, me disseram, que isso deve acontecer direto, que se estão usando algum aparelho com radiofrequência no mesmo instante que o cara está gravando, aconteceu, um cara estava encerando ou fazendo alguma coisa com o motor que aquela frequência, a frequência de operação do motor fazia com que gerasse ondas eletromagnéticas que interferiam na radiofrequência do portão. Aí toda vez que o cara ligava a máquina, enfim, a enceradeira, sei lá, a máquina lá, o portão abria. Tá? Então isso é o tipo de coisa que pode acontecer. Muito bem. Transistor unijunção. O transistor unijunção, também chamado UJT, Unijunction Transistor, é um tipo especial de transistor que, como o nome diz, possui apenas uma junção PN em vez de duas,
como ocorre nos transistores bipolares, fazendo com que o transistor tenha um emissor e duas bases. Tá? Então aqui é o mesmo material e aqui nós temos apenas uma base. Tá? Desculpa, um emissor e duas bases. Ok? A curva característica de um transistor unijunção pode ser vista na figura a seguir. Tá? Essa aqui é a curva característica. Com o aumento na tensão aplicada sobre o emissor, ou seja, com o aumento da tensão do emissor, a corrente no emissor, o I do emissor, aumenta até atingir um ponto de pico, onde a corrente assim do ponto positivo e a tensão do ponto positivo são os maiores possíveis. A partir desse ponto, o transistor ele entra em sua região de resistência negativa, onde a corrente no emissor aumenta, enquanto a tensão no emissor diminui. Tá? Então aqui é a tensão, o eixo Y, que é a tensão no emissor, e aqui a corrente no emissor. Então, quando a corrente vai aumentando, a tensão vai aumentando até um ponto de pico, depois aqui a corrente vai aumentando. A corrente continua aumentando e daí nessa região de resistência negativa, a tensão ela vai diminuindo até esse valor, que é o ponto de vale, ou a tensão de vale, tensão de pico, por isso, desculpa, não é de positivo, é do ponto de pico. Então até a tensão de ponto de pico e vai descendo até a tensão do ponto de vale. E aqui vai ser a corrente do ponto de vale e depois nós temos a saturação que vai voltar a aumentar a tensão e a corrente vai continuar aumentando. Em todo momento aqui a corrente vai aumentando, só no caso aqui a tensão ela vai chegar no ponto de pico, vai diminuir até a tensão de vale, depois vai aumentar novamente. A tensão e a corrente aplicadas no emissor atingem seus menores valores no ponto de vale, aumentando então, a tensão e a corrente aplicadas no emissor, então aqui no ponto de vale, vão ser seus menores valores. Aumentando a corrente no emissor, além do ponto de vale, faz o transistor entrar em saturação. Então, a partir desse ponto, ele começa a entrar em saturação. Tá? Parâmetros, que são aqueles valores que é importante a gente saber. Os valores das correntes de pico e vale são dados no datasheet do transistor unijunção, bem como o valor da resistência interna do transistor. A letra grega eta, a letra grega eta minúscula, que é esse Nzinho, representa uma proporção entre as resistências das duas bases, em que é dada no datasheet do componente, e essa proporção está normalmente situada entre 0,4 e 0,8, dependendo do modelo do transistor. Se no datasheet for apresentada uma faixa de valores, use o valor médio dos cálculos. E o VCC é a alimentação do circuito. Tá? Então você precisará saber esses valores para poder desenhar circuitos usando transistores unijunção. Tá? Então, para eu poder calcular a resistência da base, é a resistência da base 1 mais a resistência da base 2. O eta, que é justamente a proporção entre as resistências das duas bases, vai ser a resistência da base 1 dividido pela resistência da base 1 mais a resistência da base 2. Ou o eta também vai ser a resistência da base 1 dividido pela resistência total, que na verdade a resistência total da base é a resistência da base 1 mais a da base 2, né? Então trocando em termos, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. A tensão de pico vai ser 0,7 volts mais o eta multiplicado pela tensão da fonte. E a tensão de vale vai ser igual à tensão da fonte dividido por 10. Tá? Ou seja, 10% da tensão da fonte. Aplicação. Então, transistores unijunção funcionam basicamente como osciladores, ou seja, geradores de pulso, e o circuito típico de um oscilador usando um transistor unijunção pode ser visto na figura a seguir. Nessa ilustração, mostramos também as formas de onda obtidas no emissor,
na base 1 e na base 2 do transistor. Então, olha só. Na entrada, eu posso ter esse formato de onda aqui, que é uma forma de onda serrilhada. E utilizando um transistor unijunção, eu posso obter em cada base, em cada saída, esse formato especificamente. Tá? Pode ver que, se vocês observarem, é a mesma configuração dos outros transistores, né? Uma fonte, dois resistores, um resistor para cada, um seria para o coletor, outro para o emissor, né? Nesse caso aqui para a base 1 e para a base 2, e um capacitor. Okay? Nesse caso aqui a gente tem um capacitor, nos outros a gente tem resistores aqui. Né? Aplicação. Então o valor de R1 deverá estar dentro da seguinte faixa. Então o valor dessa resistência 1 aqui, ele tem que ser maior que a tensão da fonte menos a tensão do vale dividido pela corrente do vale, e deve ser menor que a tensão da fonte menos a tensão de pico dividido pela corrente de pico. E a frequência do oscilador é dada através da seguinte fórmula. A frequência é igual a 1 dividido pela resistência do resistor 1, multiplicado pelo capacitor, pela capacitância do capacitor, multiplicado pelo logaritmo natural de 1 dividido por 1 menos eta. Tá? Esse valor aqui, porque isso aqui tem um cálculo específico, se a gente usar a calculadora científica dá para fazer isso aqui tranquilo. E vocês provavelmente nunca não viram isso ainda, então não tem problema. Se eu pedir algum cálculo que tenha esse cálculo aqui, eu dou esse valor aqui, tá? Para vocês saberem se vocês estão seguindo pelo caminho certo ou não. Tranquilo? Ou seja, você deverá escolher os valores DC e R1 de acordo com a frequência de oscilação pretendida. Com a popularização dos circuitos integrados, que efetuam a mesma função e apresentam cálculos bem mais simples, em particular o circuito integrado 555, transistores unijunção caíram em desuso entre os robistas. Muito bem, gente. Exercícios. Então, considere a curva característica do transistor BC635. Esses exercícios dos 3 conteúdos, tá? Mostrada a figura a seguir. Trace uma reta de carga para uma corrente de coletor de 200 mA e a tensão da alimentação 24 volts. Quais serão os valores da tensão entre o coletor e o emissor, a corrente do coletor e a corrente da base do ponto quiescente? Qual será o ganho da corrente? Então aqui nós temos a figura, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa figura é traçar aquela reta, né? Então a tensão da alimentação vai ser 24 volts. 24 volts é mais ou menos aqui, ok? 24 volts. Tá? A corrente do coletor vai ser 200 mA. 200 mA, então ela aqui em cima. Dado isso... Meu Deus, eu não vou fazer isso aqui reto nunca, deixa eu tentar. Deixa eu tentar de novo. Mais ou menos, tá? E aí a gente vai achar o ponto mais ou menos no meio. Pode ser esse aqui ou pode ser esse aqui. (2412) 12 é mais ou menos aqui, então vai ser esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui, 12 volts. Então, há várias respostas para esse exercício, depois dependerá da corrente da base que você deseja usar. Porém, preferimos selecionar um ponto na reta de carga que fique mais ou menos no meio, para que o transistor não atinja corte nem saturação durante seu funcionamento normal. Tá? Claro, justamente, se a tensão alternada que vier ela for pequena, eu posso escolher um ponto mais para cima, mais para baixo, que não teria problema. Mas a gente vai sempre preferir colocar no meio. Tá? Com isso, vimos duas respostas como as melhores. IB igual a 1 mA e IB com 0,8 mA.
Então, como 1 ou como 0,8, justamente o que eu tinha comentado para vocês, tá? 12 volts eu acho que fica mais perto de 1 mA. É justamente, ó, aqui na resolução tem um corte, né? Então pode ser aqui ou pode ser aqui. Ou seja, como 80 ou como 100, de 40, 60, 80, 100, 120, isso. 100 ou 80 miliamperes no coletor. Para o primeiro caso, em que a tensão da base é 1 mA, que é a ilustração da esquerda, que é esse caso aqui, a corrente do coletor é 100 mA e a tensão entre o coletor e o emissor é 12 volts. Para o segundo caso, que é este aqui, aí a gente não seleciona 12 volts, a gente vai selecionar 80 mA da corrente do coletor e aqui vai ser 14? Uns 14. 15? Ah, ele arredondou. 15 seria aqui. Mas não está muito longe. Para o segundo caso, então, com a corrente da base sendo 0,8 mA, a corrente do coletor vai ser 80 mA e a tensão entre o coletor e o emissor vai ser 15 volts. Obviamente, o circuito não apresenta uma resolução muito boa, portanto, queremos apenas que você entenda a mecânica do processo, né? Então, justamente, a gente tem que, primeiro, cortar, né? Desenhar aqui e cortar. Vamos lá, o que a gente pede? Quais são os valores do ponto quiescente? O valor da tensão entre o coletor e o emissor vai ser, eu prefiro o primeiro, que é 12 volts. A corrente do coletor é 100 miliamperes e a tensão da base é 1 miliampere? 1 miliampere. 1 miliampere, tá? Tensão da base, tensão do coletor e corrente do coletor, corrente da base, aqui é a tensão entre o coletor e o emissor. Tá? Segunda pergunta, qual é o ganho? Qual será o ganho da corrente? Então, para a gente calcular o ganho da corrente, a gente usa aquela fórmula lá, que é o beta é igual ao delta da corrente do coletor dividido pelo delta da corrente da base. Qual é a corrente? No primeiro caso, né, é 100 mA dividido por 1 mA, dá 100, então eu tenho um ganho de 100 vezes. E para o segundo caso, que é 80 mA dividido por 0,8, é 100 vezes também. Tá? Basicamente o mesmo ganho. Tranquilo? Então é isso. Aqui a gente calcula o ganho e aqui a gente verifica, é basicamente só pegar no gráfico quais são os valores. Tá? Segundo exercício, construa um amplificador classe A usando o método prático baseado no transistor 2N22222, onde queremos uma corrente de coletor de 500 mA e tensão de alimentação 12 volts. Tá? Que é isso aqui, beleza? A tensão da fonte é 12 volts. A corrente do coletor é 500 mA, então aqui coletor, emissor e base. A corrente no coletor é 500 mA. E é isso. Tá? Então a gente vai usar aquelas fórmulas que a gente viu lá anteriormente, que são essas aqui. A gente tem o cálculo da base 1, do resistor da base 1, resistor da base 2, resistor do coletor, resistor do emissor, capacitância do emissor. Tá? E aí a gente substitui, basicamente. Vai ser o VCC aqui vai ser 12, né? A tensão de entrada é 12, menos a tensão de entrada 12 dividido por 10, que vai ser 1,2, mais 1,7, 1,9, menos 12, vai dar algum valor. Quanto que eu falei? 1,2, 1,9, 0,2 vai ser 10,01 dividido por 0,05, tá? Que vai dar 230 ohms. Deixa eu botar a calculadora aqui para mostrar para vocês a gente fazer junto. Tá aparecendo? Tá. Tá em cima, mas já está aparecendo. Deixa eu ajeitar aqui. 10,1. Opa.
É 10,1 mesmo? Eu tinha comentado. É 10,1 dividido por 0,05. 202. Não, eu errei alguma coisa. Vamos lá. 12 dividido por 10 é 1,2. Mais 0,7 menos 12. 10,1. 0,5 dividido por 10. 0,05. 10,1 dividido por 0,05. 202. Estranho. Muito estranho. Por que tá dando... Ah, eu sei. Eu fiz uma coisa. Assim, no exercício pedi o seguinte. Eu cortei parte do exercício, mas eu esqueci de ajeitar na resposta. No restante do exercício ele pede o seguinte. Coloque os resistores que existem, tá? Aqueles resistores comerciais. Não sei se vocês se lembram, a gente acha aqueles comerciais. A gente acha os valores de qualquer resistor, tá? A questão é a seguinte, para vender, quando tu vai numa loja de eletrônica e pede um resistor, eles vão ter resistores de valores específicos, tá? Então, o valor de resistor mais perto de 202 é 230, tá? Acho que nos outros, nesse cálculo aqui eu sei que eu ajeitei isso, mas acho que foi só nesse que eu não ajeitei. Tá, vamos ver no resistor 2. O resistor 2 vai ser da base 2, né? Que seria esse aqui. Então, esse primeiro aqui ficou 230. No segundo vai ser, então, 12 dividido por 10 é 1,2, mas vai ser 1,9. 0,05. Por 0,5. 38. Nos outros eu corrigi. Foi no primeiro só que eu não corrigi. Tá, desculpa, gente. Quando eu pedir, eu vou facilitar para vocês. Eu não vou pedir os valores especificamente dos resistores comerciais, tá? Senão vocês teriam que olhar naquela tabelinha lá quais são os valores comerciais que vendem. Enfim, bom, 38 ohms. Então, o da base 2 aqui é 38. 38 ohms. O resistor do coletor, que é esse aqui, vai ser a tensão da fonte, que é 12 volts vezes 0,4 dividido por 0,5. Que 0,5 é a tensão do coletor. Por que é 0,5? Porque é 500 mA. Transformando para amperes é 0,5. Quais são os valores ali? 12 vezes 0,4, 4,8 dividido por 0,5, 9,6, tá? Justamente o valor que está aqui. Então, 9,6 ohms aqui. Agora o resistor do emissor vai ser a tensão da fonte, que é 12 volts dividido por 10, 1,2 dividido pela tensão do coletor, que é 0,5. Então, 1,2 dividido por 0,5 2,4 ohms. Beleza? 2,4 ohms. Então, esse carinha aqui é 2,4 ohms. Aí falta só a capacitância do emissor, que é essa fórmula aqui, 1 dividido por 2π vezes... aí que tá. Na fórmula já tá aqui vezes 1000. Tá, beleza. Vezes 1000
vezes a resistência do emissor, que é 2,4 dividido por 10. Então, trocando em termos. Calculando isso aqui vai ser 6,63. Deixa eu fazer na calculadora para mostrar para vocês. Vamos lá. Calculadora. Vai ser 2 vezes 3,1415 vezes 1000. 2,4 dividido por 10 vai ser vezes 0,24, 1507,92. Aí eu então vou pegar 1 dividido por 1507,92, 6,6315, não sei o que. Qual é que é o importante? Quando vocês fizerem na calculadora, aqui vai aparecer ó, E menos 4. Significa que vai ser 663 vezes 10 dá menos 4. No caso, 6,63 vezes 10 dá menos 4. Aí, só para ajeitar a vírgula, eu pego a vírgula e coloco para cá. 1, 2, então 4, 5, 6. Que vai ser igual a 663 vezes 10 dá menos 6. Que é igual a 663 microfarads. Tá? Esse aqui é o microfarads, tá? Se fosse um M, era milifarads, tá? Mas é microfarads, beleza? Que é justamente 10 na menos 6. Com isso, então, a gente descobre o capacitor aqui, 663 micro, que parece um número 4, mas é um microfarads, tá? Opa. Ficou muito feio. Próxima. Ai, meu Deus, a calculadora estava na frente. Desculpa, gente. Deixa eu repetir o que eu fiz aqui. Tá, deu microfarads, beleza? Aí eu coloquei aqui, microfarads, 663, tá? Próximo. Projete um oscilador de relaxação baseado no transistor de junção 2N2646. Quais são os dados dele? O eta é entre 0,56 e 0,75. A tensão do pico é 1 microampere. A corrente do pico é 1 microampere. A corrente do vale é 6 miliamperes. Eu acho que eu devo ter copiado errado isso aqui para microampere. Bom. Não, tá certo, ele aumenta, isso. Com a tensão de alimentação de 6 volts e frequência de oscilação de 1 kHz. E vamos arbitrar o valor de R1 como sendo 1 kΩ, tá? Então, tudo arredondado. É basicamente esse aqui, um transistor de junção, tá? Então, o que a gente já deu? O R1 vai ser 1 kΩ, beleza? O R1 aqui vai ser 1 kΩ, já tem esse valor aqui. Inclusive, aqui já estão os valores do R2 e do R3, 470 ohms e 47 ohms. Inclusive, os valores dos resistores aqui já estão os valores comerciais também. Então, a gente tem que calcular aqui os valores do coletor. E quais são os valores de operação de pico e de vale desse transistor de junção. Então, a gente vai usar essas fórmulas aqui. Tá? No caso aqui, o valor de R1 já é dado, portanto, passa a calcular o valor do capacitor. Então, esse valor aqui já foi dado, né? Que é o valor do resistor 1. Falta calcular aqui o valor do capacitor, da capacitância aqui. Então, é só usar a segunda fórmula aqui. Claro que a gente precisa saber o R1 e o eta, ok? No caso, o eta aqui é um valor entre 0,56 e 0,75. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber do eta é a proporção, é a média da proporção. Então, o que eu vou fazer? Como toda média, somos dois valores dividido por 2. Tá? No caso de uma média de dois valores, né? Somos 2 dividido por 2. O eta vai ser 0,655. Tá? Aí, a fórmula dá pela frequência igual a 1 dividido por resistência 1 multiplicado pela capacitância
multiplicado pelo logaritmo natural de 1 dividido por 1 menos o eta. Aí a gente substitui o C, o capacitância, pela frequência, então a gente substituiu aqui. E daí a gente vai substituir os valores. Então o resistor 1 vale 1 kΩ, ou seja, 1000 ohms. A frequência é 1 kHz, ou seja, 1000 Hz. 1000 Hz, exatamente. E aqui vai ser o logaritmo natural de 1 dividido por 1 menos 0,655. Tá? Eu vou fazer aqui na calculadora, mas quando for na prova, se cair uma pergunta assim, eu vou dar os valores. Não vou, porque não sei lá se vocês vão ter calculadora, vão conseguir fazer o cálculo na hora. Então vamos ver, deixa eu ver, vai ser 1 menos 0,655, 0,345. 1 dividido por 0,345 vai ser igual a 2,89, um número bem grandão. Aí esse número aqui eu vou fazer o ln aqui, ó, que é o logaritmo natural. Clico nele, 1,06. Eu dividi? 1 dividido por 0,345. Exatamente, 1,06421 não sei o que. Aí, se eu pegar e dividir 1 dividido, que agora vai ser esse 1 aqui, ó, tá? Esse 1, agora eu vou pegar esse 1 aqui e dividir por esse valor que eu obtive, 1 dividido por 1,06421086, 0,9396, tá? Que é o valor que a gente tem aqui. E o cara, no caso aqui, ele arredondou 9,4 vezes 10 na menos 7, tá? Aí substituindo não, aqui basicamente só está transformando para 9,4 vezes 10 na menos 7, então eu boto a vírgula mais para cá duas casas, 1, 2, aí fica 10 na menos 9, 940 na 10 menos 9, vai ser 940 nanofarads. E é isso, esse é o valor do capacitor, 940 nanofarads. 940 nanofarads. E é isso, gente. Conseguimos passar por transistores. Na quinta-feira a gente vai ter a live para tirar dúvidas e sexta-feira é a prova. Como, claro, tem esses exercícios que eles têm um pouco de cálculo, mas a prova vai ser, acho que um pouco mais teórica, né? Então, bom, é isso. Vai ser um pouquinho mais teórica. Mas enfim, vai ter a lista de exercícios para vocês terem uma ideia também de como eu posso cobrar na prova. Tá ok? É isso, gente. Me perguntem as dúvidas que vocês tenham e fico aí para tirar dúvidas, né? Feito, gente.